Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos cubra com o seu favor. Que sejamos edificados, transformados pela manifestação do nosso Deus. Antes de ler o texto bíblico, eu estava lendo ali na transmissão do culto, Sônia Paiva está assistindo e ela disse que foi curada numa transmissão online, estava no hospital e foi curada. Sônia Paiva, que Deus abençoe você, que o Senhor abençoe a sua casa e parabéns por alcançar a cura do Senhor, mesmo numa transmissão online. Que Deus abençoe. Amém? Vamos ler a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Lucas capítulo 11. Nós leremos a partir do versículo de número 37. Lucas 11, do 37 em diante. Lucas era médico, empreendeu a primeira viagem missionária à Europa, juntamente com o apóstolo Paulo, antes chamada Macedônia, e ali surgiram igrejas valorosas, preciosas até o dia de hoje, na viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com esse médico, autor de pelo menos 2 livros do Novo Testamento, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, e Atos dos Apóstolos. Capítulo 11, versículo de número 37, diz assim: Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor Jesus disse a ele: Vocês fariseus lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres os que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então um mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês, mestres da lei, porque vocês põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os vossos pais mataram. Com isso vocês mostram que concordam com o que os seus pais fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, essa gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, e te agradecemos, ó Deus, porque a conversão a Cristo de cada um de nós
nos chamou a interpretar a realidade que vivíamos e aquela que vivemos hoje. Ó Deus, pedimos que Tu venhas nos habilitar, venhas nos influenciar na interpretação desse texto, para que ele contribua para a nossa edificação e também para uma tomada de decisão, empreendendo uma nova caminhada na presença do Senhor. Venha, ó Deus, habilita-nos, pois nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus, ele está conversando com o povo ao seu redor. Lá a partir do versículo de número 24, Jesus vai conversar com eles sobre o espírito mau. E Jesus então diz a eles: olha, um espírito quando deixa um corpo vai para os lugares áridos da terra, e ele, depois de ser expulso desse corpo, ele vai embora procurar os lugares áridos da terra, e depois de um determinado tempo, esse espírito, esse demônio, ele diz: saber de uma coisa, vou voltar para minha casa. Lembre-se o pronome possessivo, minha, vou voltar para minha casa, diz o demônio. E voltando acha a casa adornada, varrida, enfeitada, mas vazia. Então ele traz consigo 7 espíritos piores do que ele, e aí ele toma conta da casa, e a vida dessa pessoa se torna 7 vezes ou muitas vezes pior do que aquela vida que ele vivia antes. E quando uma mulher escuta isto, aí ela diz a Jesus assim: bem-aventurada a mulher que deu à luz a você e amamentou você. E aí Jesus olha para ela e diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem e cumprem a palavra de Deus. E nesse interim, junto com a multidão, Jesus vai conversando com eles, e aí eles pedem um milagre. Senhor, se o Senhor é tudo isso que o Senhor está dizendo, então mostra-nos um milagre. Nós queremos pelo menos um milagre, que a gente possa ver o Senhor realizando. E Jesus disse: a esta geração não será dado nenhum milagre, senão aquele que Deus já realizou, como na vida de Jonas, por exemplo, e também através de Salomão. E no dia do juízo final, virão muitas pessoas que ouviram de Nínive, ouviram e viram a pregação de Jonas e se converteram. Essas pessoas vão se apresentar diante de muitos outros judeus que aqui estão. Naquele dia, disse, a rainha de Sabá, que veio e fez acordo com Salomão e quis ouvir da sabedoria dele, vindo de um país distante, no dia do juízo final, ela vai se apresentar antes de vós, porque ela creu na palavra de Deus, naquilo que foi ensinado por Salomão. E aí eles vão se indignando, vão ficando cada vez com mais raiva. Aí Jesus fala sobre a luz, diz: ninguém pega um candeeiro, uma lamparina e coloca embaixo da cama, mas coloca num lugar alto para que ilumine toda a casa. E quando a gente ouve isso, imagina como que uma lâmpada só ia iluminar toda a casa. É porque normalmente a casa tinha um cômodo só. Isso mesmo, só um cômodo. A casa era mais ou menos assim, o piso vinha aqui, subia e se estendia todo. Nesse primeiro piso dormiam as vacas. Dentro de casa, pastor? Isso mesmo, dentro de casa. Mas por que colocava a vaca dentro de casa? Porque o frio era tão intenso e o calor eliminado pelos animais ajudava a aquecer a casa, que era um grande cômodo. Por isso Jesus disse que pega a lâmpada, a lamparina, e coloca num lugar alto e ela ilumina a casa inteira, de uma vez só, uma só lamparina, para que esse grande cômodo fosse iluminado. E Jesus está conversando, e aí chega o versículo 37 do capítulo 11, que nós acabamos de ler, Jesus falando a eles e diz assim: depois de Jesus discorrer sobre este assunto, então um homem o convidou, uma pessoa ilustre dentro da sua sociedade, convidou Jesus para almoçar, fazer uma refeição com ele. Jesus entra e vai direto à mesa e senta. E aí o dono da casa, ele fica meio incomodado. Por quê? Porque Jesus não lavou as mãos, não lavou o rosto, como era costume do povo judeu. Parece que os judeus já haviam vivido algumas pandemias, e é verdade isso, por isso Moisés orientou,
Os judeus, antes de entrarem em casa, antes de entrarem na sinagoga, antes de entrar num local para uma refeição, eles arregaçavam as mangas, lavavam as mãos, lavavam o rosto, parte da cabeça toda. Era um ato de purificação, de se limparem. Parecia nós, em plena pandemia, quando nós chegamos em casa, eu acho que alguns devem estar agindo assim, não é isso? Tira a roupa, põe a roupa do lado de fora, lava as mãos, lava a cabeça, joga álcool nas mãos, vai direto para o chuveiro, toma banho no corpo inteiro. Os judeus, esse dono da casa observou e disse: você não fez isto. E aí Jesus diz a eles: fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês lavam o lado de fora do copo, mas vocês não lavam o interior do copo. Ou seja, Jesus está falando sobre a religião numa linguagem figurada. Jesus está dizendo que o grande problema da religião judaica, naqueles dias em que ele estava vivendo, é o mesmo problema do mundo em que nós vivemos. Ao autor de um livro na outra América, Warren W. Wiersbe, talvez traduzido Crise de Integridade para o português, ele fala sobre a grande crise que a religião vive. Não é uma crise financeira, não é uma crise, segundo ele, não é uma crise social, não é uma crise histórica. O grande problema que nós vivemos no cristianismo moderno, segundo Warren W. Wiersbe, o grande problema é uma crise de integridade. A nossa integridade foi afetada, a nossa integridade moral tem sido afetada. É muito fácil ligar a televisão e ver uma pastora que matou um pastor, mandou matar. Os filhos juntos, todos da mesma igreja, se uniram, alguns deles, para matarem o pai ou pai adotivo, o marido. É muito fácil nós olharmos isso e vermos todos os dias bispos, apóstolos, pastores no escândalo, no meio da mídia. É muito fácil ver crentes, políticos, líderes envolvidos em escândalos. Nós não temos dificuldade nesse sentido de identificar que nós hoje vivemos uma grande crise de integridade moral. E Jesus então diz: vocês lavam o lado de fora, mas vocês não se preocupam com o lado de dentro. Ou seja, Jesus está dizendo que a religião judaica era uma religião meramente aparente, condenando o comportamento, por exemplo, de um cristão que esteja muito mais preocupado com a aparência do que com a essência da sua vida, sua comunhão pessoal, particular com Deus. É cristão, mas está disposto a fazer qualquer coisa para melhorar a sua vida. É cristão, mas está disposto a qualquer negociata para tirar vantagem. É cristão, mas está disposto a qualquer comportamento, ainda que seja tremendamente comprometedor, mas está disposto, contando que possa ganhar alguma coisa. Jesus, então, pelo menos vai usar 5 versículos para condenar os fariseus. E Jesus vai dizendo a eles, a partir do versículo 39, dizendo: vocês fariseus lavam os copos, seus tolos. No 40, quem fez o lado de fora fez o lado de dentro. No 42, fariseus, pois vocês dão a Deus a 10ª parte de tudo que vocês, das verduras, do cominho, da arruda, de tudo que vocês produzem, mas vocês são injustos com as outras pessoas. Ou seja, você se vangloria de ser dizimista em tudo aquilo que você recebe. No entanto, você é injusto com o seu empregado, é injusto com o seu filho, é injusto com o seu vizinho. E Jesus está dizendo que adorar a Deus implica num comportamento integral. É preciso que possa entender que há uma integralidade quando se deseja adorar ao Senhor. E Jesus, me permita a expressão, esculacha com os fariseus. E aí um doutor da lei, na minha versão, mestre da lei, diz: Senhor, desse jeito, o Senhor está ofendendo a gente. Pode verificar, diz assim, lá no versículo 45, mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. E Jesus então diz: vocês são piores do que eles. Talvez se Jesus fosse político, administrador,
Se Jesus estivesse em cima do muro, diria: não, estou falando com os fariseus, quero pedir desculpa a vocês. Eu queria que vocês me desculpassem, vocês doutores da lei. Jesus diz: vocês são piores do que eles, porque vocês colocam fardos tão pesados nas costas das pessoas que elas não podem carregar. Mas que fardo é este? Os doutores da lei eram aqueles responsáveis pela produção da lei e os fariseus pela fiscalização da aplicação da lei. Jesus está dizendo: vocês criam leis tão pesadas que as pessoas não conseguem cumprir. Se você observar o dia de sábado e todos os outros ordenamentos que discorrem acerca dos 10 mandamentos, por exemplo, no sábado, se caísse um fio de cabelo sobre o seu ombro, você não poderia removê-lo, porque significa trabalho. Você não poderia retirar, é trabalho. Aí Jesus diz: mas e se caísse um boi de vocês caísse no poço no dia de sábado, o que vocês fariam? E aí eles disseram: nós iríamos retirar. E Jesus, no outro texto, vai dizer: quer dizer que eu não posso curar este homem no sábado, mas vocês podem tirar um boi do poço? Está tudo errado. Tudo está errado dentro do judaísmo. Você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, então tem muita coisa errada na igreja no dia de hoje. Eu vou concordar com você. Nós, muitas vezes, por causa do rigor da lei, somos como os doutores da lei. Tentamos cumprir o que está escrito e nós fazemos questão de algumas coisas que tornam tão pesadas as vidas das outras pessoas e abrimos mão de outras coisas que são essenciais. Então Jesus vai dizer a eles: ai de vocês também, porque vocês não ajudam em nada. Versículo 46: ai de vocês porque fazem túmulos bonitos para honrar os profetas, que também era da responsabilidade dos doutores da lei liberar recursos do templo para a construção de túmulos, de jazigos, hoje seriam assim chamados, para os profetas. E Jesus diz: mas quem matou o profeta foram os pais de vocês. Vocês concordam com aquilo que eles fizeram, e hoje vocês constroem templos edificam templos para exaltarem os profetas que foram assassinados pelos vossos pais. Há uma dificuldade. O que Jesus está dizendo a eles e a nós é que quando nós queremos servi-lo, servir a Deus, vai implicar numa mudança integral de comportamento. Não basta querermos ser legais em determinado comportamento e esquecemos as outras coisas que são essenciais. Rubem Lopes, um dos grandes pregadores da denominação batista, grande pregador, e ele dizia o seguinte, contava uma história de uma patroa que ia viajar, chamou a empregada e disse: eu vou fazer uma viagem, vou ficar fora 10 dias, e eu gostaria de deixar a criança sob os seus cuidados. E era bem pequenininho ainda, o menino, e a empregada disse: pode deixar. E a patroa disse: olha só, aqui está o dinheiro, aqui está a comida, aqui está a roupa da criança, aqui tem alguns brinquedos próprios para a idade dele, e eu quero que você tome conta dele. E a empregada disse: tá bom, pode deixar. E a patroa viajou tranquila. Afinal de contas, a empregada prometeu tomar conta da criança. 10 dias depois, ela retornou no 11º dia, chegou em casa, procurou a empregada e disse: e aí, como foi? A empregada respondeu: patroa, foi ótimo. Aqui está o dinheiro que sobrou, aqui estão as fraldas que sobraram, aqui estão os brinquedos, aqui está a comida que sobrou. Mas tem uma coisa, patroa. Disse: o que é? A criança eu botei em algum lugar e eu não sei onde eu coloquei, já deve ter uns 5 ou 6 dias. Rubem Lopes estava dizendo que a gente às vezes perde a noção do que é essencial. Sabe como John Mark Stott trata isto? Ele diz que ser cristão é fazer o principal da coisa principal. Que o principal
é fazer o principal da coisa principal. Será que a gente faz isto? Será que a gente consegue realizar aquilo que é essencial na vida cristã? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Será que nós conseguimos? É bom refletir esta noite e pensar que o principal é fazer o principal da coisa principal. De nada adianta devolver o dinheiro que sobrou, a roupa que sobrou, a comida que sobrou, se no dia do juízo final você vai dizer: Jesus, mas eu não sei onde eu guardei a criança. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para uma coisa muito séria, a vida cristã. E, ó Deus, o Senhor tem cobrado de nós que temos mais a oferecer ao Senhor do que temos oferecido. E oferecer, ó Deus, aquilo que é essencial. E, ó Deus, não perder tempo com aquilo que é desprezível, dispensável. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, porque nós somos limitados e temos dificuldades e precisamos ser ajudados pelo Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe.